Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Henrique Fiorotti. Eu sou professor e pesquisador no programa de pós-graduação de Engenharia Mecânica e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso programa de pós-graduação e o de por que fazer uma pós-graduação. A pós-graduação, pessoal, ela nada mais é do que uma complementação à formação acadêmica, né? Ela permite que o profissional, que ele já está formado, graduado, né, ele desenvolva técnicas e práticas, né, específicas, direcionadas em uma determinada área de atuação de interesse dele, né? A pós-graduação, na verdade, ela é uma excelente oportunidade, né, para buscar uma formação complementar àquela que a gente teve durante a graduação, né? E ela auxilia a construção, né, individual do perfil profissional de cada um, tá? Quando a gente fala em pós-graduação, talvez alguns de vocês já ouviram falar um pouquinho sobre isso, mas um monte de palavra vem à cabeça e aparece para a gente, né? Então, mestrado, lato sensu, a especialização, o MBA, doutorado, stricto sensu. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos definir essas coisas. O lato sensu é um tipo de pós-graduação, né, que ela, do latim, né, vem do sentido amplo, né? Então, uma especialização e um MBA, na verdade, elas são pós-graduações do tipo lato sensu, né? Então, elas têm regulamentação, né, isso tudo feito pelas nossas instituições públicas, né? Tem uma duração mínima que tem que ser feita, o candidato deve apresentar uma monografia, né, no final da conclusão dessa pós, e ela vai certificar o aluno sobre um determinado tema, né? Vai certificar o candidato em um determinado tema da especialização e do MBA, né? Já o stricto sensu, né, do latim também sentido específico, né, estão o mestrado e o doutorado, né? Uma das grandes diferenças entre esses dois tipos de pós-graduação, né, é que no estrito sensu, ao final, né, no término, o aluno ele vai apresentar não um trabalho de conclusão, mas senão uma dissertação e uma tese, que são documentos substancialmente diferentes, né? E no final o aluno ele vai receber um diploma que vai conferir então a esse candidato agora que vai defender, né, a dissertação e a tese, vai conferir a ele atribuições profissionais, né? Então ele vai conseguir atuar profissionalmente em outros âmbitos, tá? Mas vamos lá, de um sentido geral, né, cientificamente falando, vamos entender um pouquinho melhor o que é essa pós-graduação, né? Então, para isso, vamos imaginar aqui dentro desse círculo, né, tenha todo o conhecimento humano, né? Todo o conhecimento da humanidade está aqui dentro desse círculo. Então, quando a gente nasce e a gente entra para o ensino fundamental, a gente começa a desenvolver o entendimento sobre um pouco desse conhecimento, né? E a gente aprende um pouco de tudo, tá? Aprende um pouco de tudo, simbolizado aqui por essa bolinha azul aqui no centro. E aí, quando a gente vai para o ensino médio, a gente aprofunda um pouquinho mais de tudo ainda, né? A gente começa a aprender um pouco mais de tudo, de física, química, história, geografia, português, inglês, né? De todas as áreas do conhecimento, biologia e etc, né? Quando a gente entra na graduação, e aqui vale a pena falar, né, engenharia mecânica, engenharia de energia, engenharia de controle e automação, muitos de vocês, né, que estão me ouvindo aqui são desses cursos. Ainda, né, outras engenharias aqui de interesse, né, que é bastante legal a gente salientar, como a química, a civil, a hidráulica, né, enfim, nessa graduação, né, a gente aprende um pouco mais de tudo, mas com uma particularidade, né? Então a gente já começa a ter uma especialização do nosso perfil profissional e da nossa capacidade de atuar profissionalmente e tecnicamente em determinados temas. Então esse calombo aqui que vocês estão vendo, né, corresponde justamente a essa especialização que vocês estão adquirindo hoje na graduação, né? No mestrado, o que a gente faz é aprofundar um conhecimento em uma determinada área específica. Então, a gente vai, engenharia mecânica, por exemplo, de energia, de controle de automação, a gente vai identificar uma determinada área do conhecimento ali dentro dessas engenharias, que vocês sabem que é grande, né? A gente aprende bastante coisa dentro dessas engenharias e a gente vai escolher uma dessas e se aperfeiçoar, né? Entender melhor o que é, como é que as coisas são estudadas dentro daquela área, né? Depois, passar do tempo, se a gente se investe nessa carreira,
A gente vai ler livro, vamos ler artigos, vamos estudar bastante sobre o conhecimento humano até o ponto em que a gente consegue atingir o limite, né, do conhecimento humano. A gente alcança a fronteira do conhecimento, né? E aí, uma vez que a gente esteja ali naquela borda, né, a gente pode focar ali naquela borda, né? A gente aprendeu tudo que era possível dentro daquela área e está ali na borda, na fronteira do conhecimento. E a gente começa a forçar essa fronteira, né? Até fazer com que ela ceda. Né? E a gente vai, então, ampliar a fronteira do conhecimento nesse determinado tema. E aqui a gente está falando de um tema bastante específico, pessoal. Né? A gente foi se aprofundando, foi afunilando cada vez mais o tema de estudo, um tema de interesse, e a gente consegue forçar a barreira, forçar a fronteira do conhecimento nessa determinada área e ampliar ela, né? E é isso que a gente chama de doutorado, né? No inglês PhD, né? E é impressionante, né? A gente ser capaz de forçar essa barreira e de ampliar essa fronteira. Só que a gente nunca pode perder de vista, né, o todo, né? E continuar motivando essa busca por sempre tentar expandir essa fronteira. Então, a pós-graduação, ela trabalha nesse sentido, né, de tentar sempre e constantemente forçar essa barreira, essa fronteira do conhecimento, né? Empurrar os nossos limites. Como é que é o trabalho na pós-graduação? Que eu falei de uma maneira bastante filosófica. Vamos na prática, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é aprofundar o nosso conhecimento teórico específico nessa área. Então, a gente vai cursar disciplinas para aprender novas técnicas, para entender as teorias que vão estar envolvidas naquela área específica do conhecimento. E a gente desenvolve um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, normalmente na área de engenharia, ele é dividido nessas três vertentes que eu estou colocando aqui para vocês. A vertente analítica, numérica e a vertente experimental. De um ponto de vista analítico, que a gente vai estar interessado em entender os problemas de um ponto de vista teórico, né? Usando cálculo, usando a física, química, estatística e por aí vai, produzir análises teóricas. De um ponto de vista numérico, o que a gente vai fazer é então desenvolver códigos computacionais e mecanismos e ferramentas computacionais capazes de reproduzir esses fenômenos. Então aí a gente tem o CFD, o DEM, o BEM, o FEM, que talvez vocês devem ter ouvido, que eu estou jogando palavras, né? Na verdade tem vários métodos CFD aqui ainda misturados, né? E a gente vai produzir análises computacionais, né? E por fim a gente pode fazer experimentação, a reprodução, né, física do que a gente está buscando identificar, né? Fazendo medições, instrumentando equipamentos, instrumentando os nossos experimentos e produzindo análises empíricas. E normalmente o que a gente faz é compor um projeto, né, que trabalhe com essas vertentes, né, de forma transversal, né, sempre buscando comparar, analisar, olhar para a literatura, né, inclusive pode ter as três vertentes, né. E por fim, uma etapa importantíssima dentro da pós-graduação é a produção e a publicação e comunicação desse trabalho, né? Então, muito do trabalho de pesquisa científica e desenvolvimento, né, científico, ele exige que a gente tenha, que a gente comunique esse trabalho, né, através de publicação de artigos, publicações em congressos, em eventos, produção de patentes, de softwares, desenvolvimento de inovações, né? E, claro, o documento central de cada um desses que confere o diploma, que é a dissertação e a tese. Então, basicamente, turma, aqui é escrever, escrever, escrever e comunicar, né? Que está dentro disso. A escrita faz parte de um desses meios de comunicação, né? Então, isso são habilidades que a gente treina bastante na pós-graduação e que estão sendo cada vez mais requisitadas por profissionais não apenas na área científica e acadêmica, mas também na parte de desenvolvimento de produtos, né, e industrial e científica. Muito bem. Perspectivas de trabalho hoje, né, para quem cursa uma pós-graduação. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, né, uma tabelinha da Cato Educação, né, que fez um apanhado bem bacana sobre as médias salariais conforme a qualificação, né, entre os profissionais. Então, o que dá para perceber, pessoal, é que o mercado ele valoriza, né, o profissional mais bem qualificado, né? E o mais bem qualificado, muitas vezes, é aquele que cursou e que fez, né, uma formação complementar àquela de base que ele já tem, que ele obteve na graduação. Né? Então, dá para perceber aqui que muitas vezes quem cursa mestrado e doutorado pode ter aumentos salariais de 2 ou até 3 vezes
né, mais aquele com apenas o ensino superior, tá? Na nossa pós-graduação, né, pelo menos entre os nossos alunos egressos, aqueles que se formaram com a gente consegue perceber a atuação profissional deles, né? E a gente vê aqui que boa parte deles atua de fato no ensino superior, né? A gente tem docentes de outros níveis, a gente tem bastante engenheiros, né, no setor privado, no setor público, né? Alguns ainda que estão, que seguiram, né, na pós-graduação, que estão fazendo pós-doutorado em instituições de pesquisa, né, que trabalham como pesquisadores, né, em instituições tanto do setor público quanto privado, tá? No programa nosso, né, no nosso programa de pós-graduação em engenharia mecânica que eu quero apresentar para vocês aqui hoje, né, a gente tem 4 grandes áreas de conhecimento, né, que a gente trabalha, né, os nossos professores trabalham e os nossos alunos operam, né, são processo de fabricação, energia, mecânica dos sólidos e fenômeno de transporte, né? Cada uma dessas grandes áreas, né, tem suas sub-áreas aqui, né, de temas de interesse, onde os nossos pesquisadores trabalham, tá? Uma coisa interessante, né, de ressaltar, pessoal, é que a pós-graduação ela trabalha com bastante parceria com o setor privado, né? E setor público também, em matéria de operação, né, de projetos industriais, né? Então, a pós-graduação, ela oferece essa oportunidade, né, aos seus profissionais, aos seus alunos, que percebam esses projetos, né, e que eventualmente possam trabalhar em inovação, né, aplicada diretamente dentro de um setor industrial. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, não cabe nem eu citar, mas são vários exemplos, né, de projetos de pesquisa, né, que trabalham em parceria direta com indústrias, né? Então, isso é interessante salientar para vocês. Bom, e a comunidade, né, do nosso programa de pós-graduação, ela conta aí com 32 professores de diferentes formações, né, desde diferentes departamentos, desde engenharia mecânica, materiais e matemática, de diferentes instituições, inclusive, né? Temos ali aproximadamente 200 alunos em mestrado e doutorado, né? O Promec, ele tem uma comunidade, né, que oferece variados eventos de interação, né, que são os encontros, onde a gente faz interação com o pessoal do setor industrial, né? Seminários onde a gente convida pessoas externas para falar um pouquinho sobre temas de interesse atuais da indústria, professores de outras universidades, professores estrangeiros, né, e pesquisadores estrangeiros, além de outros eventos de interação entre os próprios alunos e a comunidade acadêmica dentro do Promec. Tá, vamos lá. Então, nas questões práticas, hoje a gente tem um edital, né, disponível para os alunos participarem, né, e eventualmente serem selecionados para entrar no Promec, tá? Esse edital está aberto hoje, as inscrições estão abertas até o dia 5 de janeiro de 2022, tá? O processo seletivo ele é composto de 3 etapas: o histórico, a avaliação do histórico de graduação, o currículo, onde vai entrar junto as atividades acadêmicas profissionais complementares, né, e a entrevista pessoal, né, onde a gente vai perceber bastante a motivação e a convicção de vocês nesse trabalho, né? Aqui está o link que vocês podem acessar, junto com o QR Code aqui também para acessar direto o link para o processo seletivo. Um detalhe que a gente chama atenção, pessoal, aqui vale a pena salientar, é que os alunos de graduação da URGS, né, a partir do 9º semestre, eles já têm a oportunidade de cursar disciplinas do Promec, como alunos especiais, né? Isso facilita na hora de um possível ingresso, de um possível interesse, né? E permite a vocês já ir conhecendo um pouco da dinâmica desse trabalho na pós-graduação como pesquisadores, tá? Por fim, eu queria agradecer a atenção de todos, né? Vocês têm mais informações aqui no site do Promec. Qualquer dúvida, vocês podem enviar um e-mail ao promec@urgs.br. Para ver um pouco mais sobre a nossa comunidade, os eventos que a gente produz, vocês podem acessar o canal no YouTube, né, do Promec. E não deixem de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, onde a gente faz publicações sobre os eventos, sobre os processos seletivos, sobre as defesas que eventualmente podem interessar vocês, né, no nosso Instagram e no LinkedIn. Muito obrigado e esperamos ver vocês em breve. Até mais.